todos e sejam muito bem-vindos ao Momento Médico com Nádia Sepúlveda. Eu sou médica de família e por aqui falamos de saúde de uma forma prática, simples e descontraída. Neste mês de janeiro resolvi dedicar-me a problemas de saúde do lado masculino e por isso o primeiro grande tema que vamos falar por aqui é sobre a próstata. Para quem não sabe, a próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino localizada abaixo da bexiga, na base do pénis e atravessada pela uretra. A sua função é produzir um líquido alcalino que faz parte do sêmen e que faz com que os espermatozoides possam sobreviver no ambiente ácido da vagina e faz com que se consigam mover com maior facilidade. Normalmente a próstata é relativamente pequena, ela tem sensivelmente o tamanho de uma noz, pesando 20 gramas e muitas vezes pode estar aumentada em algumas situações clínicas. As três principais doenças que afetam este órgão masculino são o cancro da próstata, a hiperplasia benigna da próstata e ainda a prostatite. Qualquer uma destas três doenças pode dar sintomas semelhantes relacionados com o facto da próstata aumentar de volume e por isso perturbar o armazenamento e a libertação da urina pela bexiga e pela uretra. Isto provoca sintomas como, por exemplo, o aumento das idas à casa de banho, nomeadamente de noite, o facto do jato urinário ser mais fraco ou até mesmo ser intermitente, pingar, o facto de, por exemplo, o homem ter que fazer um grande esforço para iniciar o ato de urinar, o facto de, por exemplo, sentir que não esvaziou completamente a bexiga, entre outros. Vamos agora perceber um bocadinho melhor estas três doenças com algumas noções básicas. A doença que eu vou falar mais, até pela sua importância, é do cancro da próstata e é por isso que vamos começar. Bora lá! O adenocarcinoma da próstata, que é o tipo mais comum de cancro deste órgão, é o cancro sólido mais comum no homem e é a segunda causa de morte por cancro neste sexo. É relativamente frequente, estimando-se que 1 em cada 6 homens irá desenvolver esta doença ao longo da vida. No entanto, a mortalidade é relativamente baixa, uma vez que 1 em cada 33 homens diagnosticados irão falecer desta doença. Isto acontece porque, felizmente, uma grande parte dos cancros da próstata tem uma evolução muito lenta, nunca se manifestando e nunca alterando a qualidade de vida do homem que a tem. Quais são os fatores de risco para cancro da próstata? Os três principais, que são aqueles que estão mais estudados e mais estabelecidos, são, em primeiro lugar, a idade. O cancro da próstata torna-se mais comum à medida que os homens vão envelhecendo. Em segundo lugar, ter afrodescendência. E em terceiro lugar, a hereditariedade. De facto, ter um familiar próximo com cancro da próstata aumenta o risco do homem ter um cancro da próstata. Além disso, há diversos cancros que nós sabemos que têm mutações específicas associadas e a próstata é um deles. Inclusivamente, o gene BRCA2, que é também implicado no cancro da mama, também aumenta o risco de cancros da próstata. Uma nota relativamente aos estilos de vida, cada vez têm sido mais implicados na gênese não só do cancro da próstata, mas também de outros cancros. No que diz respeito ao cancro da próstata, neste momento sabemos que haverá alguma relação com o sedentarismo, com a obesidade, com uma alimentação rica em gordura animal, nomeadamente até laticínios. No entanto, a evidência existente não é suficiente para nós aconselharmos uma mudança radical na dieta dos homens. Quais são os sinais e sintomas de um cancro da próstata? Ora bem, a maior parte dos cancros da próstata são assintomáticos, a não ser numa fase já avançada, nomeadamente podendo surgir sintomas como sangue na urina ou os sintomas que eu descrevi há um bocadinho relacionados com o esvaziamento e armazenamento da urina. Se ao diagnóstico o cancro já estiver metastizado, ou seja, já tiver raízes noutros locais do corpo, muitas vezes podem surgir dores ósseas e até fraturas por pequenos traumas, porque o cancro da próstata metastiza bastante para o osso, nomeadamente para a coluna e para a bacia. Como é que se faz o rastreio da próstata? Ora bem, este é um tema que é bastante controverso e neste momento não temos evidência científica suficiente para aconselhar aquilo que nós chamamos de um rastreio
populacional, ou seja, alargado para todos os homens que sejam assintomáticos. E porquê é que ainda não há um consenso? Imaginem como se isto fosse uma balança. De um lado temos os benefícios de fazer um rastreio populacional e do outro lado temos os aspectos negativos. Neste momento, nós ainda não sabemos se os ganhos que nós temos em termos de mortalidade e morbilidade numa população que seja testada para o cancro da próstata superam os malefícios, nomeadamente, por exemplo, os falsos positivos, os falsos negativos, o excesso de intervenção médica, nomeadamente com a realização de uma biópsia prostática, nomeadamente a realização de tratamentos que podem alterar a qualidade de vida do homem substancialmente, nomeadamente com disfunção erétil, com incontinência urinária para a vida, e isto tudo tem que pesar quando nós tomamos uma decisão de colocar um exame à disposição de toda a população. Ou seja, o que se recomenda atualmente a título internacional é que a decisão de fazer rastreio seja uma decisão individualizada e que seja uma decisão partilhada entre médico e doente. E o doente deve estar devidamente informado dos riscos inerentes ao rastreio, assim como as suas potenciais vantagens, e perceber claramente que ao fazer este rastreio poderá estar a detectar um falso positivo ou até mesmo detectar um cancro que não iria afetar a sua qualidade de vida, e quando nós detectamos um cancro, habitualmente temos que tratar, ou seja, temos que ter algum tipo de intervenção e saber que esse tipo de intervenção pode impactar a sua qualidade de vida para o resto dos seus dias. Ou seja, o homem também deve ser dado a opção de pesar o que é que ele prefere. Isto acontece porque nós neste momento não temos como saber ao diagnóstico se aquele cancro que estamos a encontrar era um daqueles tipos de cancro que não ia evoluir e ia ficar sossegadinho e não ia causar nenhum dano em especial ao homem, ou se pelo contrário era uma forma grave e era uma forma que iria potencialmente atentar contra a sua vida. Assim sendo, a recomendação dos consensos internacionais mais atualizados é de que o rastreio individual do cancro da próstata seja proposto aos homens com as devidas informações das vantagens e desvantagens e que seja oferecido a todos os homens a partir dos 50 anos, acima dos 45 anos se o homem for afrodescendente ou se tiver uma história familiar de cancro da próstata, e, por outro lado, a partir dos 40, se o homem tiver a mutação BRCA2. É sugerido que este rastreio individual seja feito através de PSA total determinado de 2 em 2 anos, mas esta frequência deve ser adaptada aos fatores de risco existentes ou não no homem e pode até ser prolongado para de 8 em 8 anos, dependendo dos fatores. Relativamente à idade para terminar este rastreio individual, mais uma vez deve ser considerado caso a caso e deve ter em conta não só a idade do doente, mas também a sua esperança média de vida. Como forma de rastreio, então, também pode ser considerado o toque retal de forma complementar e, eventualmente, a realização de uma ecografia através do reto para detectar eventuais alterações. No entanto, quer um método, quer outro, não tem a mesma capacidade de detectar cancro da próstata que o PSA total. O toque retal é um exame através do qual o médico, introduzindo um dedo no reto, faz a palpação da próstata para tentar procurar alterações, nomeadamente nódulos. Então, qual é a utilidade do PSA? Se temos assim tantas dúvidas relativamente à sua utilização. Acontece que o PSA é problemático porque não é exclusivo de cancro da próstata. O PSA é uma proteína específica que é produzida pela próstata e que está aumentada, por exemplo, em situações de prostatite, em situações de hiperplasia benigna da próstata e por isso não é específico para cancro. O seu doseamento está indicado sobretudo para fazer o seguimento de cancro da próstata que foi tratado de forma a detectar eventuais recidivas. Ou seja, um PSA aumentado não quer dizer obrigatoriamente que estejamos perante um cancro da próstata. No entanto, se nós tivermos um valor acima de 4, habitualmente iremos fazer uma investigação mais aprofundada do caso. Como é que se faz o diagnóstico de cancro da próstata? Após uma suspeita motivada por alterações nos exames que eu referi há um bocadinho, habitualmente o procedimento é fazer-se uma biópsia prostática através do reto.
Sabemos que, em média, apenas 3 em cada 10 homens submetidos à biópsia apresentarão cancro da próstata. E, por um lado, a biópsia também pode trazer alguns inconvenientes, nomeadamente dor e desconforto a quando da sua realização e também, obviamente, complicações como infecções. Por outro lado, as biópsias são feitas de uma forma minuciosa, mas, mesmo assim, por vezes podem dar falsos negativos em 20% dos casos. Quando a biópsia efetuada detecta efetivamente um cancro da próstata, o doente é depois encaminhado para exames mais específicos, até para perceber a extensão da doença. Como é que é feito o tratamento do cancro da próstata? Tal e qual como em qualquer outra doença, o tratamento deve ser individualizado e adaptado às circunstâncias específicas do homem, nomeadamente a idade, o estado de saúde, o tipo de cancro que a pessoa tem, se está num estado mais ou menos avançado, e por isso as opções terapêuticas são imensas e podem passar por uma vigilância ativa, em que vamos periodicamente examinar a pessoa e realizar exames sem fazer nenhuma intervenção específica. Por outro lado, pode passar por uma cirurgia, nomeadamente a remoção da próstata, uma prostatectomia, e também pode passar por tratamentos hormonais, por braquiterapia, por radioterapia e até mesmo por quimioterapia. Os tratamentos podem ser feitos com o intuito curativo ou com o intuito paliativo, ou seja, para trazer mais conforto a uma doença que não seja curável. Depois deste resumo relativamente ao cancro da próstata, vamos rapidamente passar para a hiperplasia benigna da próstata, que é uma doença que muitas vezes as pessoas não estão muito cientes. A HBP, vamos então abreviar o nome, é uma doença benigna bastante comum nos homens. De facto, sabe-se que cerca de 40 a 50% dos homens entre os 41 e os 60 anos têm esta doença e acima dos 80 anos há uma percentagem de mais de 80% de homens que a desenvolvem. Esta doença consiste no aumento das dimensões da próstata por crescimento de uma região específica desta glândula e que está, pensa-se, relacionado com alterações hormonais decorrentes do processo de envelhecimento que é natural. Quando existe HBP, os sintomas são semelhantes aos que eu descrevi no início deste momento médico. Basicamente, dificuldade em urinar, alterações na frequência urinária, por aí. E normalmente estes sintomas são avaliados pelo vosso médico através de um questionário específico. Face a estes sintomas e, nomeadamente, se houver um toque retal sugestivo de HBP, o médico poderá pedir o PSA, análise à urina, uma ecografia prostática, uma urofluxometria, entre outros exames mais específicos. Relativamente ao tratamento, este depende bastante do avançar da doença em si e da alteração da qualidade de vida que seja percepcionada pelo homem por causa dos sintomas relacionados com o armazenamento e o esvaziamento da urina. Como a próstata está naquele local e é atravessada pela uretra, se crescer muito começa a apertar a uretra e pode até haver o risco de retenção. E é por isso que quando as próstatas estão muito aumentadas, o médico poderá sugerir tratamento, mesmo que não haja sintomas e mesmo que não haja, naquele momento, um incómodo muito grande para o homem, porque há o risco até de haver uma obstrução completa da passagem da urina e isso não é nada benéfico. O tratamento da HBP geralmente passa por medicamentos, por toma oral, e a cirurgia só é reservada para casos muito específicos. Por fim, queria salientar que o facto de um homem ter HBP não aumenta o risco de ter cancro da próstata e, por fim, vamos a algumas palavras relativamente à prostatite, que das patologias da próstata é a que é mais comum em homens jovens, abaixo dos 50 anos. Cerca de metade dos homens terá uma prostatite ao longo da vida. O termo prostatite designa uma série de doenças em que há inflamação e ou infecção da glândula prostática e pode ser uma prostatite bacteriana aguda ou crónica, pode ser um síndrome de dor pélvica crónica ou até mesmo uma prostatite inflamatória assintomática. Para o âmbito deste momento médico, vou focar-me sobretudo na prostatite bacteriana aguda, que é aquela que também pode ter mais implicações sérias na saúde do homem. A prostatite bacteriana surge habitualmente no contexto de uma infecção por bactérias que são típicas do sistema urinário, nomeadamente a Klebsiella, Proteus, a conhecida Escherichia coli. E quais são os sinais e sintomas de uma prostatite bacteriana? Habitualmente,
uma prostatite bacteriana não passa despercebida porque dá sintomas muito incómodos, nomeadamente uma dor pélvica que pode ser a nível lombar, a nível peniano, pode ser durante a ereção, pode ser durante a ejaculação, pode ser simplesmente no ato de urinar e o homem vai se aperceber porque habitualmente é uma dor intensa. Pode haver também aqueles sintomas que eu tenho vindo a referir ao longo deste momento médico, irritativos e obstrutivos a nível da emissão da urina, e também pode haver febre e mal-estar geral com arrepios, pode ser bastante sintomático. Quando há suspeita de uma prostatite bacteriana, a ajuda deve ser procurada o mais rapidamente possível, porque alguns destes quadros podem ser graves, pode haver um abscesso a nível da próstata, ou seja, uma acumulação de pus, pode até mesmo haver uma sepsis, que é uma infecção generalizada por estas bactérias que estão na próstata se espalharem pela corrente sanguínea e por isso muitas vezes é necessário fazer medicação a nível hospitalar. Normalmente o diagnóstico de uma prostatite bacteriana é clínico, no entanto poderá ser realizado o toque retal, poderão ser pedidas análises à urina, entre outros. Habitualmente, o tratamento destas doenças é feito com antibiótico de uma forma prolongada, habitualmente pelo menos 2 semanas ou mais, até 1 mês de tratamento, e costuma ser ajudado com medicamentos para tratar os outros sintomas, nomeadamente a dor, nomeadamente os sintomas de ir mais vezes à casa de banho, de arder ao urinar, tudo isso. Normalmente a opção cirúrgica só surge se houver alguma situação muito específica ou para drenagem eventual do abscesso da próstata. Era tudo por hoje, espero que tenham conseguido ficar a saber um bocadinho melhor sobre este órgão masculino e sobre as patologias que o podem afetar. Poderão encontrar mais temas médicos no meu Instagram, _Nádia Sepúlveda, nomeadamente ao longo deste mês de janeiro, uma série de pequenos vídeos no Reels sobre temas de saúde masculinos. Convido-vos a espreitar e um grande beijinho!